Olá, eu sou a Alessandra Bales, editora digital de Cláudia. Hoje a gente está aqui com o Dr. Luiz Paulo Kowalski, que é diretor do Departamento de Cabeça e Pescoço do AC Camargo. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses tipos de tumor e a relação com o HPV. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Quando a gente fala sobre tumor de cabeça e pescoço, sobre o que a gente está falando? É língua, é tireoide, é o quê? Tudo isso. Então, os tumores de cabeça e pescoço, basicamente, são aqueles que estão localizados na boca, na garganta, diferentes partes da garganta, né? Mas eles podem estar no nariz, nos seios da face, nos olhos, na pele, na tireoide, glândulas salivares. Portanto, são todas as estruturas dessa região. Só que o especialista da área não lida com os tumores que são do globo ocular, do próprio olho, né, e do cérebro, que são tumores tratados pelo neurocirurgião. Então, todo o restante é abordado pela especialidade de cabeça e pescoço. E qual desses a gente pode dizer que é o mais comum? O mais comum de todos é o de pele, né? Mas, de uma maneira geral, esse é um tumor que é tratado por vários especialistas, dermatologistas, cirurgiões plásticos, etc. Aqueles que são particularmente tratados pelo especialista em cabeça e pescoço são os das mucosas. E o mais frequente desses é o da boca, e, em segundo lugar, o da laringe, da região das cordas vocais, e, em terceiro lugar, o da garganta propriamente dita. Mas hoje nós temos também um outro câncer muito frequente, cuja incidência tem aumentado, que é o câncer da tireoide, que é um câncer muito importante, principalmente para as mulheres. Doutor, e esses cânceres de cabeça e pescoço, eles acometem mais mulheres, mais homens? Tem essa divisão ou não? Até alguns anos atrás, a imensa maioria desses cânceres ocorriam em homens. Geralmente eram homens da faixa dos 55, 60 anos de idade, que fumavam, bebiam, mas isso veio mudando gradativamente. Primeiro, as mulheres começaram a fumar mais, então o número de casos em mulheres começou a aumentar, tanto para o câncer de boca quanto da garganta. Nesses últimos anos, nós observamos um fenômeno que não era esperado. As pessoas passaram a fumar menos. Hoje no Brasil se fuma muito menos do que há alguns anos atrás. Há 30 anos atrás, quase 50% dos adultos fumavam. Hoje é em torno de 10, 12%. Saiu de moda fumar. Exatamente. E esperava-se que com isso a ocorrência desses cânceres diminuísse. Só que isso não aconteceu e alguma coisa estranha aconteceu. Eu falei aquele perfil, homens, 60 anos, bebem, fumam. Nós estamos vendo hoje pessoas mais jovens, que não fumam, não bebem, e aí várias investigações, né, foram feitas e se chegou a um novo agente, né, que é o papiloma vírus humano, o HPV. E por que o HPV está tão intimamente relacionado a cânceres nessas regiões? Então, o HPV já se conhecia muito, né, o papel do HPV em câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer anal, mas o de garganta realmente foi uma novidade desses últimos anos. Então, o que se observou eram pacientes jovens, né, não tabagistas, não etilistas. E nesses pacientes, né, inicialmente se detectou que existia uma certa relação com o hábito sexual, principalmente com o sexo oral. Mas não é necessariamente algo que seja presente em todos os casos. O que tem se verificado é no mundo todo, principalmente nos países desenvolvidos, né, mas isso está vindo para as outras partes do mundo, um aumento da ocorrência de doenças relacionadas ao HPV, entre elas o câncer da garganta. Não se sabe exatamente qual é a forma de transmissão do câncer da garganta, né? Então tem pessoas que não têm hábito de sexo oral e tem esse Doutor, o HPV, na verdade, ele é uma denominação comum para vários vírus, né? Essa denominação HPV são vários vírus, na verdade. Todos eles transmitem, podem causar o câncer mais para frente ou são só alguns tipos de vírus? São mais de 200 tipos de HPV, né? É uma família de vírus, né? Só alguns desses
desses vírus são causadores de câncer. Eles podem ser causadores de doenças comuns, como verrugas, né, verrugas genitais, e alguns não causam doenças importantes para o ser humano. Mas existem esses tipos, o 16, 18, que são os mais frequentes, que causam vários tipos de câncer, né? E no nosso caso, na cabeça e pescoço, na garganta, geralmente na região das amígdalas, né? Mas pode acontecer em qualquer parte da boca e também, hoje em dia, na região da laringe, próximo às cordas vocais. Doutor, e como pode se dar essa transmissão? Por exemplo, se uma pessoa coloca a mão num lugar infectado, né, numa região infectada, e levar à boca, isso pode já transmitir o vírus? Ou não é assim tão simples? Não, na verdade, essa é uma pergunta difícil de responder, porque não se tem uma ideia exata. Para o câncer genital, se sabe que o ato sexual, principalmente a promiscuidade, esse tipo de coisa, é que vai levar a um maior risco de infecção. Mas na boca e na garganta, a gente não sabe. Existem suspeitas que qualquer forma de contaminação, né, mesmo o uso comum de um copo, beijo, um por talher, exemplo, um beijo, etc., poderia transmitir. Mais ou menos 2% das pessoas adultas, se você fizer o exame, vai encontrar HPV na garganta. Se você fizer o exame dali a algum tempo, não necessariamente ele estará presente. Então, isso é uma coisa que está sendo estudada, né? Nós não conhecemos ainda exatamente essa forma de transmissão. E, doutor Luiz Paulo, que papel tem a vacina na prevenção desses tipos de tumor? Essa é a melhor notícia, né? Quer dizer, existe uma vacina que é muito eficiente contra os tipos que causam câncer. Se calcula até que se as pessoas que precisam ser vacinadas antes de iniciarem a vida sexual, né? Preferentemente as meninas aí ao redor de 9 a 11 anos, os meninos também hoje. É bom a gente ressaltar isso, né? Fala-se muito de vacinar as meninas, mas não se fala tanto de vacinar os meninos. Isso que a prioridade eram as mulheres por causa do câncer de colo uterino, né? Mas hoje em dia se sabe, né, que é importante vacinar também os homens, né? Então os meninos nessa faixa etária deveriam ser vacinados. Aqueles que não tiveram ainda vida sexual podem se vacinar mais tarde. Mas, na verdade, hoje está se vacinando pessoas até uma idade. Então a gente pode dizer que a vacina é para todo mundo? Ela beneficia inclusive quem já iniciou a vida sexual? É uma resposta difícil de dar. Se sabe que se for feita antes, ela funciona mesmo, né? Mas não existe contraindicação a fazer um pouco mais tarde. E o que se imagina é que, dessa geração, nós evitaríamos mais de 300 mil mortes por câncer ao longo da vida dessa geração, se ela for vacinada. Infelizmente, né, no Brasil, nós estamos vacinando, mas ainda não com a frequência que deveria ser feita. E a quantidade, né? Quantidade. Existe alguma resistência, né? Tem pessoas que acham, mas isso vai gerar algum tipo de mudança no comportamento sexual do meu filho, então não pode fazer. Não, faça, você está prevenindo uma doença ou várias doenças que podem ser muito graves no futuro. Então a vacina ela é mais eficaz se tomada antes de começar a vida sexual, mas também tem uma eficácia se a gente tomar aos 40 anos, alguma coisa assim. Quem já teve HPV pode tomar a vacina? Pode. O HPV, ele cria menos resposta imunitária do que a vacina. A vacina protege mais contra uma infecção do que o fato de ter tido uma infecção prévia por HPV. Então, a vacinação, ela é realmente muito mais potente, né? E é a recomendação, sim. Mas quanto mais jovem, melhor. E quem já contraiu HPV pode ter de novo? Pode. Né? Porque você pode tratar uma determinada área, mas existir na mucosa ou na pele ou na região, pelos diferentes tipos de HPV, o vírus presente, ele pode aparecer depois, sim. Então a pessoa tem que continuar o acompanhamento por um longo prazo. Doutor Luiz Paulo, o Marcelo pergunta se o câncer de colo de útero, ele só acontece com quem já teve HPV.
Se é uma condição ali sine qua non. Então, sim e não, né? A maioria absoluta dos cânceres de colo uterino hoje, né, se sabe que são causados pelo HPV, sim, né? Mas existe um pequeno número de casos que não se detecta o vírus e provavelmente existam outros fatores. Eu não sou especialista nessa área para poder dizer para você exatamente o que está acontecendo, mas provavelmente existam outros fatores, sim, não exclusivamente o HPV. A Graça pergunta se a vacina ela protege contra todos os tipos de vírus do HPV, ou aqueles que o senhor disse que assim, é uma gama grande e alguns são causadores de câncer. A vacina protege de todos esses ou não? Não, a vacina... Tem a bivalente, tem algumas... a vacina vai proteger contra os vírus mais importantes, contra esses que são os oncogênicos, né, esses que causam câncer, os 16 ou 18, e aqueles que causam verrugas genitais, porque são doenças muito frequentes. Então, a vacina protege especificamente contra esses tipos. Quem é vacinado também tem que usar preservativo nos contatos íntimos ou não precisa? É melhor, claro que sim, não só porque não é só o HPV que é transmitido, né? Hoje se verifica e se observa um aumento da ocorrência de doenças que estavam quase esquecidas, como por exemplo a sífilis, né? E nós temos o terrível problema da AIDS, que é uma doença que precisa ser prevenida, né? E o uso dos preservativos é o melhor método de prevenção. A Mariana pergunta se todo mundo que tem HPV na boca vai ter câncer. Não, de jeito nenhum. Nem todo mundo que vai ter, também no colo do útero vai ter câncer, né? Ele é um fator de risco que, se for tratado e eliminado, né, nós vamos diminuir esse risco, né? Porque o que se conhece bem na história natural do câncer de colo uterino é a persistência e a reinfecção que leva ao câncer de colo útero. Não é o fato de ter tido uma vez que fará com que essa mulher venha a ter o câncer, não. E a Marina pergunta se tem alguma contraindicação importante da vacina que a gente deva citar. Não, não. A vacina é bastante segura, claro. Tem aquelas contraindicações momentâneas, né? Se você está fazendo algum tratamento que diminua a sua imunidade, você tem que esperar um certo tempo, né, para vacinar. Então, são praticamente as mesmas contraindicações de outras vacinas, mas são contraindicações temporárias, né? Todo mundo, em algum momento, pode fazer. O benefício é muito maior do que... Isso. E a Marina pergunta se o câncer de tireoide tem a ver com HPV. Não. O câncer de tireoide, ele tem outras causas e essas causas são um pouquinho mais complicadas, talvez, né? Existem alguns que são hereditários. São hormonais ou não? É possível que tenha alguma influência, porque as doenças tireoidianas, em geral, são mais frequentes nas mulheres, inclusive o câncer, né? Mas os principais fatores, assim, conhecidos, que com certeza são causadores, né? Existe um tipo de câncer na tireoide, chamado carcinoma medular, que ele é hereditário, mas ele é um câncer pouco frequente. Do câncer mais frequente, que é o chamado carcinoma papilífero, mais ou menos 5% deles são familiares. Então, existe uma herança genética para algumas pessoas. Para outras, né, a exposição a irradiações na fase, principalmente na adolescência ou na idade de adulto jovem, aumenta o risco. Mas isso explica 1 a 2% dos casos. A maioria dos casos, nós não temos uma causa específica muito conhecida, mas alguns fatores relacionados à dieta, a dieta que tem um excesso de iodo, quer dizer, você se alimentar de peixes, frutos do mar quase que diariamente, isso aumenta o risco. Você não consumir alguns vegetais que são protetores, que é a família do brócolis, couve-flor, repolho, isso aumenta o risco. Então, o importante se você, claro, puder ficar longe de radiação, diminui o risco, e ter uma boa alimentação ajuda. Aliás, a boa alimentação, ela ajuda a prevenir outros cânceres, né? O câncer da boca, da garganta, por exemplo, o consumo de frutas cítricas, vegetais verdes, reduz o risco significativamente, mesmo naquelas pessoas que fumam. Então, é muito importante, né, incluir frutas e verduras na dieta, né? Isso é uma parte da vida saudável em geral. Doutor, a Gabriela pergunta se o câncer de tireoide
tem sintomas. Quais são esses sintomas? Na maior parte das vezes, no passado, nós tínhamos as pessoas chegando com um nódulo, né, palpável. Então, aquele bócio, a pessoa estica o pescoço, dá para ver o nódulo quando ela engole, né, ou mesmo palpando o pescoço. Hoje em dia nós estamos vendo um fenômeno diferente, porque como as mulheres vão ao médico com mais frequência que os homens, e o ginecologista incorporou, o ginecologista hoje é um clínico geral das mulheres, ele não olha só a parte ginecológica, mas né, ele tornou-se um clínico geral das mulheres, eles fazem quase que de rotina exames da tireoide, sabendo que doenças tireoidianas são muito frequentes nas mulheres. E nesses exames, algumas vezes se descobrem nódulos na tireoide sem sintoma algum, né? Então, hoje, eu diria que mais de metade dos casos que nós atendemos, as pessoas não têm sintomas, né? Foram detectados em exames de rotina. Para quem está chegando agora, a gente está aqui com o Dr. Luiz Paulo, do AC Camargo, falando sobre a relação de câncer de cabeça e pescoço e o HPV. Quem tiver dúvidas, pode mandar aqui no Facebook que a gente lê aqui ao vivo e o doutor responde. Doutor, tem uma outra pergunta aqui. O tumor pode surgir muito tempo depois do HPV, até mesmo depois de terminado o tratamento? Tem cura para o HPV ou o tratamento é paliativo? Não, tem cura. Tem pessoas que vão, né, ficar livres da doença, mas precisam continuar o acompanhamento. E se reaparece, tem que tratar. Nem todo mundo, como nós comentamos antes, vai ter câncer porque teve HPV, né? Isso é um alerta importante. As pessoas não precisam ficar extremamente preocupadas pelo fato de ter. Se teve, não tem problema. Trata e acompanha, né? O que não pode é não dar bola para isso, deixar as coisas piorarem, passar o tempo. Na verdade, a maior parte das pessoas que têm um câncer relacionado ao HPV, principalmente na garganta, nunca tiveram nenhuma manifestação prévia de alguma coisa que levasse à suspeita de alguma doença por HPV. Então, aí é no câncer que a gente detecta a presença do HPV. Que exame que detecta o HPV? É um exame de sangue? É outra coisa laboratorial? É olhando? Como o médico tem que dar o diagnóstico desse vírus? Existem algumas características que levam à suspeita do HPV, né? Como nós falamos, aquele perfil do paciente com câncer mais velho, o paciente com câncer HPV positivo é mais jovem. Você examina a lesão, geralmente são lesões pequenas na garganta, com presença de gânglios no pescoço, né? Que nos mais velhos, geralmente ele precisa ter um tumor maior na garganta para aparecer gânglio no pescoço. Esses tumores eles tendem a ser um pouco mais vegetantes, mais uma forma de verruga, grandes, né? Enquanto que os outros tendem a ser mais invasivos. Geralmente, nós vamos, com essas características clínicas, poder suspeitar que esse seja um tumor relacionado ao HPV. Embora existam exames de sangue que possam detectar anticorpos, ele não é um exame tão sensível. O exame que nós utilizamos na prática é o exame direto de materiais, que pode ser uma punção de um gânglio no pescoço ou uma biópsia daquele tumor na garganta. Esse faz a pesquisa direta do HPV. E existe um outro teste, que é chamado teste do P16, que é uma proteína que aumenta, né, em alguns tumores. Se isso for positivo, né, nós podemos ter quase certeza que aquele tumor foi causado pelo HPV quando essa biópsia da garganta. Agora, a mesma proteína, se eu fizer uma biópsia na boca e for P16 positivo, não necessariamente é relacionada ao HPV. Então, são informações que nós temos que usar, dados clínicos, né, e esses exames, as biópsias que vão nos dar o diagnóstico. Doutor, e para quem é leigo, o que a gente tem que ficar atento? Por exemplo, uma afta que não cicatriza, por exemplo, uma dor de garganta que não passa, esse tipo de coisa a gente também tem que ficar atento? Sim. Eu acho que isso é uma regra geral para qualquer parte do corpo, né? Cada um se conhece, você sabe como você é e de repente surge um carocinho, uma feridinha, um sangramento pelo nariz, pela boca, uma tosse que não... Esses sintomas que são persistentes, né, duram mais de 2 semanas. Quer dizer, uma afta em 1 semana ou 2 desaparece, né? Tem uma ferida na língua, embaixo da língua,
que está lá há mais de 2 semanas, está aumentando, tem alguma coisa diferente. Não dá para o paciente querer fazer um diagnóstico, ele tem que ir no médico. Outra coisa, uma afta, tem afta, sabe que dói. Câncer, você tem uma ferida, ela cresce, passou das 2 semanas e não dói tanto. Só lá na frente, quando o tumor já invade em profundidade, músculos, nervos, né, a mandíbula, aí ele começa a ser doloroso. Então, isso engana muito as pessoas muitas vezes. Ah, é uma bobagemzinha, uma feridinha na boca, não dói, não é nada. Não, essas são as piores. Né? E principalmente nas pessoas que fumam ou que fumam e bebem, isso é um sinal de alerta muito importante. Mas se a gente ficar nesse perfil, fuma e bebe, tem isso, nós estaríamos esquecendo dessa nova população dos jovens que podem ter tumores relacionados a HPV. Então, a regra que era válida alguns anos atrás não vale mais. Não, né? Qualquer ferida, qualquer carocinho que dure mais que 15 dias, vá ao médico ou ao dentista. A boca, o dentista é um especialista importantíssimo no diagnóstico dessas lesões. Né? São pessoas... A higiene bucal também é um item importante na prevenção desse tipo de câncer? Para câncer de boca, sim. Né? A higiene bucal, então nós temos tabaco, álcool, HPV, alimentação que nós comentamos e a higiene bucal. Né? Então, existem estudos que mostram que aquelas pessoas que escovam menos os dentes, aquelas pessoas que vão menos ao dentista, né? Essas pessoas têm um risco aumentado. E o que se acha hoje, existem alguns estudos mostrando que a infecção crônica, a mudança da flora bucal pode ter um efeito, sim, na origem de alguns tumores. Doutor, chegaram mais perguntas sobre vacina, e uma delas é da Maria Ribeiro, falando sobre a faixa etária em que se pode começar a vacinar. Aos 9 aos 14, que é o que o governo dá, né, começou a fazer a distribuição dessa vacina, essa é mesmo a idade? Essa é a idade ideal. Tanto para meninos quanto para meninas? Isso, essa é a idade ideal. Começar nessa fase, né, onde a vacina vai ser mais eficiente. Né? Mas pode, como a gente já tinha comentado, pode ser feita mais tarde. Quem não vacinou agora, pode vacinar depois. A alimentação pode estar relacionada a esse tipo de tumor? Por exemplo, quem toma coisa muito quente, frequentemente, café super quente, chá super quente, isso também pode desenvolver esses tipos de tumor na boca, na laringe? Bom, o café contém substâncias antioxidantes e o café, na verdade, ele tem um efeito protetor para câncer da boca e da garganta. Claro que não queimar a boca ou a garganta, quer dizer, a temperatura, por exemplo, se tem informações importantes para, principalmente as pessoas do sul que consomem chimarrão. O mate e chimarrão não causa câncer, não é o mate, mas tomar chimarrão, e as pessoas preferem tomar chimarrão a temperatura muito quente, isso aumenta o risco em 2, 3 vezes. Câncer da garganta, câncer do esôfago. Então, a temperatura é importante, sim. Sobre álcool e tabaco, continuam então sendo grandes. Por exemplo, se a pessoa fumou 20 anos e parou há 10 anos, ela ainda corre o risco de desenvolver esse tipo de câncer? Menos do que antes, mas o risco ele depende de vários fatores. Né? Se a pessoa começa a fumar mais cedo, o risco vai ser maior. A quantidade de cigarros fumados durante a vida, isso aumenta o risco proporcionalmente à quantidade. Se a pessoa fuma 1 maço por dia, 2 maços por dia, exatamente. Isso... Quanto mais fumar e por mais tempo, pior. Quanto mais cedo começar, pior. E a gente fala cigarro... A fumaça quente também tem a ver com isso ou são só as substâncias do cigarro? Então, são as substâncias da combustão, da queima do tabaco. Né? Tem mais de 100 substâncias que só cada uma delas sozinha poderia causar câncer. Então, essas substâncias, né, em contato com a mucosa vão trazendo alterações progressivamente. Essas alterações podem ser reversíveis. Né? Se o indivíduo parar de fumar, e não é só cigarro, cachimbo, charuto, cigarro de palha, enfim, qualquer tipo de forma de consumo de tabaco. Se o indivíduo parar de consumir, na boca, 10 anos depois, né, o risco é igual ao de um não fumante. Na laringe leva 15 anos, no pulmão leva 20 anos.
Então, em qualquer momento, vale a pena fumar. Parar de fumar, pelo amor de Deus. Agora, será que uma pessoa que já teve câncer deveria parar de fumar? Né? Mas já teve. Né? Não. Se um indivíduo com câncer está fumando, a resposta ao tratamento, principalmente da radioterapia, é pior. Ele tem mais risco de o tratamento não funcionar. Bom, digamos que funcionou, foi tudo bem, mas ele volta a fumar. Ele tem um risco de pelo menos 30% de ter outro câncer depois. 30% é muito alto. Grande. Né? Então, parar de fumar é em qualquer momento. A melhor coisa é nunca começar, porque quem fuma, né, sabe quanto é difícil parar de fumar. A maioria das pessoas param, ou boa parte delas param, quando tem já alguma consequência, ou infartou, ou teve um acidente vascular cerebral, ou teve um câncer. Né? É melhor parar bem antes que isso aconteça. Doutor, o tratamento e a evolução dos tumores de cabeça e pescoço, ele é igual quando o câncer se origina no vício de cigarro e tabaco ou HPV? Ou quando é HPV pode ser um câncer, digamos, menos grave? Existe essa diferenciação? Ou não, depois que o câncer se instala, isso não faz diferença? Não, o tratamento de cada tipo de câncer, né, depende do tipo do tumor, a localização, a extensão da doença. Se nós pegarmos um mesmo tipo de tumor na garganta, por exemplo, causado por HPV ou causado por tabaco e álcool, o causado por tabaco e álcool é pior. Ele é mais grave, o risco de o tratamento não funcionar é muito maior. Os causados por HPV, eles respondem melhor ao tratamento. Então, isso levou algumas ideias de que nós poderíamos, eventualmente, fazer tratamentos menos agressivos. Existem vários estudos em andamento, né? Fazendo doses mais baixas de radioterapia, fazendo uso de alternativas de quimioterapia. Só que esses estudos estão em andamento. Nós sabemos que fazer a quimio e a radioterapia, ou fazer cirurgia com cirurgia, rádio e quimio, como fazíamos antes, funciona. Nós não sabemos ainda até onde nós podemos chegar nessa desintensificação. Nós temos que aguardar esses estudos. Todo paciente que tiver câncer, né, HPV positivo, hoje ele tem que ser tratado pelos métodos que nós sabemos que são eficientes. Doutor, tem aqui uma última pergunta, que é da Mirella, é sobre vacina ainda. Quando a gente chega na rede privada de saúde, ela queria saber como eu busco essa vacina. Eu falo, quero a vacina para o HPV, tetravalente, como ela busca essa vacina para se imunizar? Então tanto nas clínicas privadas quanto nas unidades básicas de saúde, né, existem as pessoas que trabalham com as imunizações, que conhecem muito bem essas vacinas, né, quando aplicar, quantas doses, né, qual é o intervalo, a indicação ou contraindicação. São pessoas que trabalham o tempo todo com isso e conhecem muito bem. Então, é uma vacina que já está bem estabelecida, ela é bem conhecida e certamente nessas clínicas as pessoas poderão orientar. E a dose, ela é igual para... A dose é única, né? A dose é e ela é igual para homens, mulheres... É igual. Crianças, né? 9 anos e... Ela é a mesma? É a mesma. Tá bom. Nosso tempo acabou. Quero agradecer muito ao Dr. Luiz Paulo do AC Camargo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui pra gente que a gente responde depois. Até mais.